Boa noite, pessoal! Quanto tempo! Já tava com saudade aqui de estar aqui com vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que esteja tudo bem. Espero que esteja tudo bem, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento da empatia nas crianças, como que acontece, quais são os fatores que influenciam. Será que é só o ambiente? Será que tem mais coisas aí que podem influenciar esse desenvolvimento da empatia nas crianças? Tá, então vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Quero saber se tá todo mundo me ouvindo e me vendo bem. Se tiver, por favor, digita o número 2 para eu saber que tá tudo certo, que vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Bom, então tá, vamos começar então a nossa live aqui, desenvolvimento da empatia nas crianças, né? Por que a empatia é importante, né? Não só para as crianças, mas para tudo, né? Porque a empatia, ela ajuda a gente a construir relações, a saber quando o outro está sofrendo e se precisa de ajuda, a resolver conflitos de forma pacífica, né? Porque assim tu se coloca no lugar do outro na hora de uma discussão, na hora de um conflito, né? Até para você ver as situações pela perspectiva do outro, que é isso a empatia, né? Então por isso que ela é tão importante pra gente construir as relações, para os momentos de conflitos, pra gente estar sempre vendo as situações pelo ponto de vista da outra pessoa, né? Não só no nosso, que daí a gente acaba só julgando e não vendo o que realmente está acontecendo por trás daquela situação, ou daquele comportamento, ou daquele pensamento, o que está acontecendo, né? Bom, o que acontece? As crianças, vou falar um pouquinho das crianças que são mais empáticas e as crianças que são menos empáticas. O que acontece? As que são mais empáticas, crianças que a gente percebe que tem mais empatia, elas têm menos problema de comportamento. Elas não são agressivas, elas conseguem lidar com os conflitos. Não assim que elas não tenham aquelas emoções intensas, né? Porque ainda são crianças, mas elas não partem talvez para hostilidade, para agressividade, como as crianças que são menos empáticas. Que é isso que acontece. Ela não tá vendo, ela não se coloca no lugar do outro. Então ela é mais agressiva, ela não tá prestando atenção, ela não tá olhando pela perspectiva, pelo ponto de vista do outro. Então as crianças menos empáticas, elas são mais agressivas, né? Tem mais problemas também de comportamento, que são os baixos níveis de empatia, né? Bom, vou falar aqui, só dar um exemplo, tá? A gente não vai entrar em detalhes sobre isso, até porque não é o assunto, mas eu vou citar aqui 3 patologias que afetam o desenvolvimento da empatia nas crianças. Um é transtorno de conduta, transtorno de personalidade antissocial, antissocial, e o autismo. Esses três casos aqui, eles são como é que é? Eles têm baixos níveis de empatia, ou muitas vezes não existe, tá? Desculpa. Bom, vou falar também um pouco aqui que o desenvolvimento da empatia, ele também
ele é muito relacionado com os estilos parentais. Ah, mas o que são os estilos parentais? São aqueles estilos autoritário, negligente, permissivo e participativo. São os 4 modelos. Esses 4 modelos, eles influenciam muito o desenvolvimento da empatia nas crianças ou não, né? O que mais que pode influenciar o desenvolvimento da empatia nas crianças? Como que é o comportamento dos pais com essas crianças? É permitido, né, na família expressar as emoções, tanto as negativas quanto as positivas. As positivas sim, né, mas as negativas é permitido a criança expressar a raiva, a frustração, os pais permitem ela expressar essas emoções que são muito intensas. Como que é a atitude dos pais com os filhos? Como que eles lidam na hora dos conflitos com os filhos? Como que eles resolvem, por exemplo, estabelecem o limite? Então, tudo isso, toda essa gama aqui de informação, de relacionamento, é muito importante para desenvolver ou não a empatia nas crianças, né? Porque, por exemplo, uma mãe ou o pai, né, muito autoritário, uma família muito autoritária, o que acontece? Ela impõe. Não tem troca, não tem conversa. Os pais não falam, não dizem as consequências dos atos das crianças. Mas simplesmente ameaçam as crianças. Ou seja, se você não me obedecer, se você não fizer isso, é tudo à base do medo. E, consequentemente, as crianças não podem estar expressando as suas emoções. Como permissiva, uma disciplina relaxada. É como se a criança fizesse as próprias regras. Ou seja, os pais deixam a criança se autogovernar, como se fosse. E o que acontece? Muitas vezes, quando os pais, por exemplo, vão dar algum limite e a criança chega e às vezes pode ser até mais agressiva, porque até então ela não tinha limite dos pais, aí os pais acabam recuando, né? Até pelo fato de ter medo da reação da criança, porque a gente sabe que tem muitos pais que têm medo dos filhos. Ou, por exemplo, fazem assim, ó. Ah, mas eu não vou brigar, eu não vou estabelecer limite porque ele vai deixar de gostar de mim. Não, gente, limite é super necessário, isso é saudável, a criança precisa. E é limite estabelecido de forma afetuosa, sempre de forma afetuosa, né, respeitosa também, porque o que acontece? Quando você chega e ameaça a criança, tudo bem, ela não vai fazer aquilo, ou ela vai recuar no que ela estava fazendo. Mas, por exemplo, ela não vai entender o porquê por que é errado ela estar fazendo aquilo. Não teve uma conversa para dizer, olha, se você fizer isso, pode acontecer isso. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo de o que aconteceu aqui em casa. O Matheus subiu no banco e ele estava pulando de um banquinho para um cavalo. Se os pais são autoritários, o que eles fazem? Vão puxar e na mesma hora pode para com isso, que não sei o que, gritar ou às vezes até bater, né? Dar um tapa assim para a criança parar de fazer o que estava fazendo, porque machuca. Ou então, se fizer e se machucar, não vai ser acolhida. Eu avisei, eu disse que ia cair. Então, vai acontecer isso. Se é um estilo participativo, o que acontece? A criança tá em cima do banco e ela vai pular. Os pais informam o que vai acontecer. Olha, se você pular desse banco, você pode cair, você vai se machucar, você vai chorar, você conta pra ela, você tá
tá listando para ela tudo que pode acontecer caso ela caia, né? Muitas vezes é óbvio que as crianças vão testar, porque, né, elas estão aí para se movimentar e elas querem estar testando também o limite delas, né? Mas também se caírem, se machucarem, o que a gente faz? A gente acolhe. Viu? Por isso que eu falei que não pode pular, que se você pular, se acontecer isso, por isso que o papai e a mamãe falaram pra você. Então é assim que a gente vai levando a situação. Isso é um estilo parental participativo. Eu estou dizendo que se ela pular, vai ter essa consequência do ato dela. Entendeu? Seria assim com tudo, mais ou menos. Mais ou menos não, assim. Bom, não existe uma definição científica de empatia, mas existe aquela definição universal que todo mundo sabe o que é, né? Se a gente pergunta assim, o que é empatia pra ti? A pessoa já fala. Tem até um ditado, né, que a gente calçar o sapato dos outros, quer dizer, está no lugar da pessoa. Seria isso, ó, compreender uma pessoa a partir da perspectiva dela e não da nossa. Ou seja, entender o que está acontecendo, como ela está se sentindo, por que ela se sentiu assim. Então isso seria empatia, né? Mas existem dois tipos de empatia: empatia emocional e empatia cognitiva. Qual que vocês acham que vem primeiro? Me digam aí, a empatia emocional ou a cognitiva? Enquanto isso, eu vou tomar um golinho aqui de Nescau. Então, gente, a que vem primeiro é a empatia emocional. Por quê? Desde que a gente nasce, a gente já tem as emoções, né? Ou seja, o bebê chora porque tá incomodado, então ele já tá sentindo todas as emoções. Não assim tão intensas como quando a criança vai crescendo, né? Mas o que significa? A empatia emocional é você experimentar as emoções dos outros, observando sinais como tom de voz, expressão facial, postura corporal. Essa seria a empatia emocional. E a empatia cognitiva, o que é? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. A empatia emocional, ela tá lá, ela é ativada lá no nosso sistema límbico, que é a parte das emoções, né? E a empatia cognitiva, ela tá lá no córtex pré-frontal, que é bem aqui na frente, que é a parte onde a gente pensa, raciocina. Então, isso vem bem depois, né? Vem muito tempo depois. Que é você entender a situação a partir do ponto de vista do outro. O pensamento dele sobre aquela situação. Não são as emoções daí. São como ele está pensando naquela situação, né? Essa é a empatia cognitiva. Isso acaba, né, por volta de... bem mais tarde, acho que por volta de uns 11, 12 anos, por aí. Mas a empatia emocional, ela começa aonde? Lá nos bebês. Vocês já perceberam? Que bom! Que bom, Fernando! Vocês já perceberam que quando um bebê chora, geralmente quase todos os bebês começam a chorar juntos? Ou nem precisa ser bebê, crianças também. Quando uma criança chora, as outras crianças também choram. Ou quando uma criança se machuca e diz, ai, tá doendo minha mão, a outra vem e diz, ai, tá doendo minha mão. Isso é empatia, gente. As crianças estão sentindo empatia. Elas não tá doendo, elas não sabem dizer, ai, eu tô me colocando no lugar do outro.
Mas elas estão dizendo, tá doendo no mesmo lugar que está doendo nele. Então eu estou entendendo o que ele tá sentindo. Seria assim. Óbvio que a criança não sabe formular isso, mas é assim. Então imagina, desde bebezinho a criança já consegue ter esse sentimento, ter a empatia, né? Na literatura, o que é mais comum de se fazer pra gente saber se uma pessoa ou se uma criança, ou até aqueles testes para saber se o bebê é empático, se não é, como é que eles reagem, é simular sofrimento. Então, por exemplo, alguém se machuca, aí a gente fica percebendo como o outro age, de expressão facial, de postura, de tom de voz, como que ele começa a se sentir ao ver aquela pessoa em sofrimento. Por isso que quando um bebê chora, o outro chora também. Por exemplo, aquele bebê tá em sofrimento, eu também tô. E às vezes, assim, quando para um, para todos. Não era nada assim de que todos estavam chorando por algum motivo. Mas um tava chorando, por exemplo, porque tava com fome. Aí todos começam a chorar. Aí ele é alimentado, aí ele para de chorar. Aí as outras crianças também param de chorar. Claro que elas vão querer ser acolhidas, né? Normal, né, gente? A gente gosta de ser acolhido quando tá nesses momentos assim de muita intensidade, né? Mesmo com raiva, a gente gosta às vezes de depois conversar com alguém ou de estar perto de alguém, porque isso é do ser humano, na verdade. Bom, aqui vou falar de 2 fatores, tanto interno quanto externo. Tô aqui com meu roteirinho para não esquecer. Vou falar de 2 fatores, os fatores internos e os fatores externos. Os fatores internos a gente não vai entrar em detalhe, mas os fatores externos a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então, os fatores internos é o quê? São os fatores neurológicos, genéticos e o temperamento, né? O neurológico, até comentei ali com vocês, né? Que ali da empatia cognitiva é acionado lá o córtex pré-frontal, ou seja, tu tem a perspectiva do pensamento do outro. Você vê no ponto de vista do outro, de como o outro tá pensando devido àquela situação. Os fatores externos são imitação, estilos parentais e a relação de pais e filhos. Estilos parentais foi aquele que eu disse, né? Autoritário, negligente, permissivo e participativo. Imitação foi o que eu falei sobre o bebê. Quando um chora, o outro começa a chorar e outro, todos eles vão chorando. É muito comum a gente ver isso na escolinha, na creche, né? Eu ano retrasado, eu tava trabalhando numa escola e eu tava na área do berçário. As crianças tinham de 1 ano, não, tinham de 1 ano a 2, mais ou menos. E era assim, quando um chorava, ou quando um chegava chorando, por exemplo, o pai deixava lá na porta e a criança tava chorando. Todos os outros já começavam a chorar. E assim, não tinham nada, tava todo mundo em silêncio. Então é aquilo que eu falei, é a imitação. Entendeu? Aquela criança tá chorando, então eu também choro pela empatia. A gente chama isso de choro reativo, né? Que é assim, quando um chora, o outro chora, então vai ativando os choros, assim. Então, deixa eu ver o que mais aqui.
Tá, expressões faciais que eu falei, pra gente reconhecer o que o outro está sentindo. Isso também é uma questão de imitação. Por exemplo, às vezes uma pessoa não precisa falar nada. E as crianças são muito, muito observadoras em relação a isso. Vou dar um exemplo aqui. Eu sempre dou um exemplo aqui do meu filho, porque pra deixar, até pra descomplicar um pouquinho, né? Mas as crianças, elas percebem muito quando a gente muda a nossa expressão facial. Seja quando a gente começa a ficar sério, assim, sabe? Que o rosto começa a ficar tenso. Quando a gente abaixa a sobrancelha, já sabe assim, tá brabo. Ou quando a gente tá triste, que a gente geralmente tá mais cabisbaixo, não fala muito, tem a voz trêmula, né? Porque daí começa a falar, aquele choro tá aqui engasgado na garganta. Então as crianças começam a perceber isso. Da mesma maneira, quando a gente tá com raiva, elas conseguem perceber, porque toda a nossa postura, gente, o nosso corpo inteiro se modifica com cada emoção que a gente passa. Tá? E das crianças também. Por isso que quando eu falo da birra, que a gente sempre vê o antes, o que acontece antes? Porque daí a gente já começa a fazer leitura. Eu gosto muito de linguagem corporal, porque quando a gente começa a observar bem a linguagem corporal das outras pessoas e das crianças, muitas vezes a gente consegue até... como é que é? Fugiu até a palavra. Eu tava com a palavra até agora na cabeça. Então, na hora que eu fui falar, esqueci. A gente consegue... Não seria essa palavra, mas vai essa. A gente consegue auxiliar no que a pessoa está passando, né? Por exemplo, assim, eu contei... Desculpa, eu ia falar o exemplo do meu filho. Teve um dia desses que eu tava triste com alguma coisa. E eu tava quieta, não tava falando assim, tava mais cabisbaixa, tava mais na minha. E na hora de dormir, o Matheus perguntou assim pra mim: mamãe, por que você tá triste? E eu falei pra ele, eu tô triste porque eu tô com saudade, que a gente perdeu uma gatinha já faz um mês, mas a gente se apega nesses bichos, né? E ele também tinha ficado com bastante saudade dela, mas ela já tava bem doente, então eu tava com saudade dela. E daí eu falei, é porque eu tô com saudade da Amora, que era a gatinha, né? Aí, com isso ele vai percebendo o que tá acontecendo, sabe? Ele viu a minha expressão, viu a minha postura, viu como eu tava, viu o jeito que eu tava falando, né? E perguntou, por que você tá triste? As crianças estão sempre percebendo como a gente tá se sentindo. Até mesmo quando a gente tá com raiva, quando a gente tá tenso, elas vão absorvendo tudo o que tá acontecendo em volta delas. Como também, quando eu tô com muita falta de paciência, assim, quando eu tô muito impaciente, ele já fala pra mim: e a mamãe tá ficando muito irritada. E às vezes ele até acrescenta: mamãe, você tem que ficar calma. Fica calma, eu vou pegar o pote da calma, porque aqui a gente usa o pote da calma com ele. Então o que ele faz? Quando tem alguém aqui em casa irritado, bravo, ele também traz o pote da calma pra gente. Então ele já sabe que o pote da calma é pra gente relaxar, que a gente tem que respirar, que a gente tem que se acalmar. E é assim que isso a gente vai modelando, gente, né? Porque assim, não adianta a gente falar que nem assim, você tem que ser uma criança empática, mas não ser. Você, né? Não ser empático. Aí não adianta de nada, né? As crianças estão só observando o que a gente faz. Elas escutam também da gente, né? Mas elas estão muito mais atentas a tudo que a gente está fazendo ao nosso redor, a como a gente está tratando os outros, como a gente está lidando com o conflito.
Por isso que a gente sempre tem que estar com elas, explicando também quando acontece alguma coisa, sempre orientando as crianças. Bom, vou falar então aqui dos estilos parentais. Os estilos parentais eu vou falar dos 3, tá? O negligente tá fora, então eu só tá o permissivo, o autoritário e o participativo. Deixa eu só molhar a garganta. O estilo parental, que são as práticas educativas, né? O autoritário é aquele de impor obediência. A criança precisa... Oi, amor! Temos um visitante aqui. Quer dar oi? Oi, visitantes. Não, visitantes. Diz oi, pessoal. Oi, pessoal. Manda um beijo. Boa noite. Boa noite. Oi. Então, voltando. Aqui, o autoritário. Como é que é? Impõe obediência. Posso parar um pouquinho porque eu vou abrir a porta? Tá bom, amor. Tá bom, meu amor. Obrigado. O autoritário, como é que é? Impõe obediência, como eu falei antes, né? Então, não tem essa questão assim de vamos conversar porque aconteceu alguma coisa. O limite, assim, é muito rígido, é quase que inflexível. Então, a criança tem que obedecer quase a todo custo. Porque senão ela pode sofrer ameaça. O autoritário também. São as punições físicas, a punição verbal, as ameaças, tanto as ameaças psicológicas, né, até de retirada de amor, como eu falei já uma vez, né, um tempo atrás, que se você fizer isso de novo, eu não vou te colocar pra dormir, não vou ficar perto de você, não vou te contar uma história, sabe? Uma moeda de troca, esse amor. Isso me lembrou hoje até a postagem que eu fiz da responsabilidade, né? Parece que os pais estão dando a responsabilidade pro filho. E quem tem que educar a criança são os adultos. Elas não se educam sozinhas. Nunca. Quem tem que dar limite são os adultos. Elas não se dão limite sozinhas. Elas testam o nosso limite. E não tô dizendo testar de manipular. Não é isso. Elas testam porque elas querem saber até onde eu posso ir ou até onde eu não posso ir. O que eles me permitem fazer e o que eles não me permitem fazer. E o autoritário é bem isso. Na verdade, a criança quase que como é que é a palavra? Não é cortada, mas podada, né? De fazer as coisas. Porque os pais estão dizendo, porque os pais falam, você não pode fazer porque senão você vai apanhar. Ou se você fizer de novo, eu vou te bater mais, né? Coisas do tipo. O autoritário é esse, o de impor a obediência. O permissivo é a disciplina inconsistente. Que nem eu falei, né? Eu já tinha até falado dos 3, mas só tô voltando aqui pra gente dar uma revisada, né? O permissivo é aquele da disciplina inconsistente, ou seja, os pais não estabelecem regras, não colocam limites, ou senão eles fazem assim, por exemplo, eles estabeleceram limite, tá? Disseram, a criança não pode... Deixa eu ver um exemplo aqui. Você não vai ver TV perto da hora de dormir, por exemplo. E daí a criança fica insistindo, e daí ele fala, não, já falei pra você que não vai assistir, daí a criança se joga no chão, berra, não, né? Faz um escândalo. Daí o que ele faz? Meio que ele fica com receio daquele comportamento e até mesmo pra se livrar da incomodação,
Ah, então tudo bem, ligo a TV. Isso é uma disciplina inconsistente também, porque uma hora você diz que não e outra hora você diz que sim. Desculpa, gente. Você não mantém os seus limites e as suas regras com as crianças. E vou dizer assim, tanto um quanto o outro são extremamente prejudicial para o desenvolvimento da empatia. Vão afetar muito. Se querem crianças empáticas, esses dois estilos aqui, eles têm que ser deixados de lado. Porque a criança não vai conseguir desenvolver essa questão de como é que o outro está se sentindo. Porque os pais estão fazendo isso com a criança? Não estão. Eles não modelam isso para ela. Então ela não vai saber fazer isso para outra pessoa, né? O participativo tem os limites claros, as regras bem estabelecidas. Eles conversam com os filhos têm a permissão de discordar dos pais. Não tô dizendo que é discordar de forma desrespeitosa, mas eles podem argumentar com os pais, porque os pais abrem para o diálogo. Eles permitem expressar as emoções. Elisane, então, isso. Tá vendo como tem aqui só respondendo, tá? Você é permissiva e teu marido é rígido, né? Então, na verdade, essa balança, a criança nem sabe para qual ele deve correr. Porque talvez tem horas assim que ele quer alguma coisa e daí ele já sabe qual vai deixar e qual não vai deixar. Entendeu? Por isso que os pais têm que estar sempre falando a mesma língua. Porque se um fala assim e o outro fala aqui, a criança começa a ficar confusa. E daí ela confusa, ela começa a não saber como ela vai lidando com as emoções, com os conflitos, com os relacionamentos. Entendeu? Porque cada pai... Isso, ele só vem pra ti porque, como tu disse, é permissiva, né? Então, na verdade, você não vai estabelecendo os limites ali pra ele. Ou, tipo, vai deixando, tudo bem, pode fazer. Então, assim... Eu acho que primeiro, antes de mudar qualquer coisa com a criança, os pais têm que sentar e conversar. Olha, a gente precisa entrar num acordo, né, num combinado de como vai ser a educação. Que língua a gente vai falar, afinal? Ou essa, porque cada um falando uma coisa, a criança começa a ficar confusa. Ela não sabe para onde correr. Entende? A psique dela começa a ficar confusa. Ela não tá conseguindo prestar atenção qual é o modelo que ela deve seguir. Entendeu? No permissiva? Deixa eu ver o Fernando aqui. As crianças só correm pra mãe porque ela diz não. Mas assim, se insistirem, ela diz sim depois. Então... Isso e eles não têm diálogo com ser rígido. Precisamos... Isso. Digo pra vocês que sim. Elisane, tem que mudar mesmo. Porque, tá vendo? Eles conversam contigo, mas não conversam com o pai. Porque o pai impõe aquela obediência. Mas a mãe... deixa assim, tudo bem, tá tudo certo, pode. Diz não, mas depois, tá bom, pode fazer. Sabe que nem ali o Fernando falou, que a mãe diz não, 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 e depois, tá bom, pode, né? Pra parar, porque a criança, ela fica ali. E assim, isso é uma questão até de de trabalhar a paciência na gente. Porque
Por exemplo, a criança vai ficar ali pedindo, porque se você ceder uma vez, ela vai entender que ela sempre pode estar insistindo. Porque se você cedeu uma, você vai ceder duas, você vai ceder a terceira e você vai ceder a quarta. Vou dar um exemplo hoje que aconteceu. Busquei o Matheus na escola. E quando eu pego ele, eu já falo, Matheus, quando a gente chegar em casa, eu já estou conversando com ele antes para não chegar em casa e não ter a birra. Matheus, quando a gente chega em casa, a gente vai tomar banho, vai se secar, vai se arrumar, colocar o pijama, ficar pronto para dormir. E depois disso, você pode pegar os seus brinquedos, pegar o que você trouxe da escola, né? E jantar. E quando a gente chegou aqui embaixo no prédio, eu já tinha feito esse combinado com ele, ele falou assim, eu quero meu quebra-cabeças. Daí eu falei, não, Matheus, não tem quebra-cabeças. A gente já combinou que antes de você pegar o seu quebra-cabeça, você vai tomar banho, colocar o pijama e jantar. Ou se você quiser jantar depois, pode jantar depois, né? Aí você pode escolher a hora que você vai jantar, mas tem que jantar antes de dormir. Ele insistiu mais 4 vezes. E eu continuei no não, porque eu não ia ceder aquilo. A gente tem uma regra, esse é o nosso... A gente estabeleceu essa regra aqui. Então, quando chegar em casa, vai tomar banho antes. Não vai brincar, não vai pegar outras coisas antes. E daí ele entrou no prédio muito brabo. Muito brabo. Ele até, na hora que ele entrou, ele sentou numa cadeira antes da gente entrar no elevador e falou, você tá me deixando sozinho. Mas eu sei, assim, que ele tava frustrado com a situação. Porque eu não tinha deixado e eu não ia ceder aquele pedido dele. E quando a gente chegou, ele fez a mesma coisa. Que daí eu tinha buscado ele falou pro pai dele. Eu trouxe aqui trouxe o quebra-cabeça. Posso pegar o quebra-cabeça? Mas a gente fala a mesma língua. O que o pai dele falou? Não, você vai tomar banho primeiro. Pronto. Ele não falou mais. Porque os dois estavam dizendo a mesma coisa. Entendeu? Elisane, deixa eu te falar. Eu sei que é muito difícil, tá? É muito difícil a gente mudar, assim, porque a mudança é sempre um processo, né? A gente não consegue fazer isso da noite pro dia. Mas vou te dar aqui uma dica. Não só para Elisane, né? Mas para outras pessoas, para os outros pais, para as outras mães. Comecem devagar. Comecem com alguma coisa assim que vocês sabem que vão conseguir manter aquele não. Aí depois vocês vão, sabe, dando doses gradativas. Não pode, por exemplo, dar um exemplo aqui para vocês de... não pode levar um brinquedo na hora de tomar banho que estraga. E aí a criança fica insistindo. Aí você fala, não pode, não pode. Ela vai continuar insistindo. Isso é normal, gente. Isso é o papel da criança. Esse é o papel dela. Entendeu? Ela não tá querendo te enfrentar. É óbvio que ela quer saber até onde eu posso ir. Até onde eles vão estabelecer o limite e as regras. Será que eles vão ceder ou não? Né? Se eu ficar insistindo. Então não é nada de manipulação. Esqueçam manipulação. Tá? Por favor. Mas comecem com coisas pequenas. E depois, sabe, vão indo gradativamente. Porque é assim que a gente consegue as mudanças. Não adianta a gente querer... Não, amanhã, por exemplo, amanhã eu já vou falar não pra tudo. Porque daí a gente acaba se frustrando e daí pensa, não vai dar certo. Tá? Então, é um processo. Vão devagarinho, um passinho de cada vez que a gente vai conseguindo. Antes de eu ter filho, eu sempre achava, assim, na escola, geralmente é muito fácil quando a gente tá com o filho dos outros, né? A gente consegue estabelecer o limite, a gente consegue conversar, a gente, né?
porque a criança até tá longe da mãe, então ela tem outro comportamento. Mas eu sempre pensei, nossa, na hora que eu tiver meu filho, será que eu vou conseguir colocar esses limites? Será que eu não vou, de repente, ficar... Ai, meu Deus, ele deu um berro e agora eu vou tremer na base e vou ceder. Mas não. Foi devagarinho também, foi assim, gradativo. Depois que a criança também... Imagina, de nada, Elisane. Tô aqui pra ajudar vocês, de coração. Já falo aqui do pai. Esqueci o que eu tava falando. Que tem que ir devagarinho, né? E assim que a gente vai conseguindo estabelecer as regras. Gente, minha memória tá péssima hoje. Mas tá. Vou dar aqui a dica do pai rígido, né? Por exemplo, Elisane, o que o pai pode fazer? Antes de ele... Quando acontecer alguma coisa, por exemplo, que tu sabe que ele pode começar a ser rígido com as crianças, tu também pode conversar com ele chamar as crianças... chamar a criança, ou se for mais de uma, né? Mas geralmente é bom conversar com uma de cada vez, né? Até porque as crianças têm personalidade, temperamento diferente, então a gente não... Estou aqui acompanhando tudo, e sim... Então, gente, ó, vou dar aqui a dica então, Fernando, pra ti. Chama as crianças antes, sabe? Ou, antes de tudo, tá vendo que você vai ficar nervoso, que vai falar alguma coisa, tenta respirar, sai do lugar da onde você tá, não fica ali no meio daquele caos, volta, tenta trazer um mantra pra ti, sabe? Eu vou conversar com eles, eu vou tentar ser calma, eu vou chamar um, depois eu vou chamar outro. E conversa com eles antes. Ou com ele antes. Sabe? Não vai impondo já. Se fizer isso, sabe? Vai falando assim, olha, se você... Por exemplo, se vocês brigarem, o que pode acontecer, vocês vão se machucar. Daí vocês vão ficar magoados ou chateados um com o outro. E se vão se machucar, como é que é? Esqueci, gente, da palavra de novo. Deixa eu voltar, reformular. Por exemplo, chama eles e conversa. Olha, vocês não podem brigar, vocês não podem se bater, porque vocês vão se machucar. E vocês podem se machucar feio se vocês estiverem se batendo. Ou se jogando do sofá. Ou jogando coisa um no outro. Entende? Sempre tenta conversar antes. Porque eu sei que na hora que tá aquele caos, a gente fica com a cabeça assim, né? Meu Deus do céu, a gente quer explodir. Mas primeiro a gente tem que se acalmar. Porque senão a gente não consegue mesmo dar conta quando a gente não tá calmo. Porque daí a gente vai jogando o quê? Álcool naquele fogo, né? E o negócio vai ficando cada vez pior. Então, assim, pra quem é rígido, eu sempre falo, tenta se acalmar, sai daquele espaço, se acalma, tenta ver a situação de uma outra forma, né? Lá da empatia. Por que será que eles estão fazendo isso? Né? Por que será que eles estão brigando? Aconteceu alguma coisa antes? Quase o mesmo esquema da birra, né? Pensar, será que aconteceu alguma coisa antes? Será que algum provocou? Será que um ou outro estava provocando? Ou falaram alguma coisa que a gente não escutou e de repente desencadeou essa briga? Então, assim, sempre separa e conversa com eles separados. Porque, claro, na hora que tá acontecendo ali o furdunço, né? A gente
tem a tendência a chegar já estourado. E daí a gente acaba sendo extremamente autoritário, né? Então, seria isso, gente. O autoritário, eu sei que muitas vezes é até mais difícil da gente tentar mudar, porque é quase como a nossa educação foi, né? Todos os nossos pais, os pais dos nossos pais eram muito autoritários. Então, assim, a gente tinha que obedecer cegamente. Então, é muito comum a gente acabar reproduzindo a educação que a gente teve. Mas é que nem eu falei pra vocês, tem que ser gradativo. Por exemplo, pegar uma coisa que te incomoda e que você sabe, assim, quando acontece, você é muito autoritário, você é muito rígido. Tenta nessa situação fazer de outra forma. Daí assim vai gradativamente. É sempre isso que eu digo, porque não adianta a gente querer mudar tudo de uma vez só. Porque quando a gente quer mudar tudo de uma vez só, fazer tudo numa hora só, o que acontece? A gente pode se frustrar. E quando a gente se frustra, o que acontece? A gente desiste muitas vezes. Isso não vai dar certo, eu não consigo. E fica assim. E não quero que vocês desistam, né? Porque a gente quer uma geração aí, né? Muito mais empática, que possa se colocar no lugar do outro, né? Que quantas coisas a gente vê, quantas notícias a gente vê de situações assim, de pessoas que fizeram mal para outras pessoas sem o menor remorso, né? Ou a internet é muito comum isso das pessoas falarem para as outras, sabe? Por exemplo, cyberbullying, que a gente chama, né? Começarem a xingar, falar para outra pessoa, a ser rude, né? A ser grosseiro, assim, a ser até muitas vezes hostil com as coisas que tá falando, sem pensar no como a outra pessoa tá recebendo aquilo. O que será que aconteceu com a outra pessoa pra ela tá naquela situação? Será que tu fazendo isso não tá trazendo alguma recordação de alguma experiência traumática, ruim que ela teve na vida, né? Deixa eu ler aqui o que o Fernando falou. Que envolve, mas ser um pai melhor a cada dia, tem muito a melhorar. Caminho certo, suas dicas são. Que ótimo! Nossa, tô muito feliz em saber disso, gente. Fico muito contente mesmo. Espero estar ajudando, porque isso me deixa assim com o coração vibrando de felicidade em saber que a gente pode mudar muitas coisas, né? Principalmente a forma como a gente foi criado, como a gente se sente. Até vou só fazer um comentário aqui para vocês sobre empatia. Existe um tipo de trauma que a gente chama... Desculpa, só um pouquinho, gente. Vou só molhar a garganta. Existe um tipo de trauma que a gente chama de trauma vicário. Vocês sabem o que significa isso? Trauma vicário é assim: uma pessoa está te contando um trauma que ela passou. E você fica com os mesmos sentimentos, com os mesmos sintomas, com os mesmos pensamentos daquela pessoa que passou o trauma. Não sei se vocês entenderam.
Sim, você está nos ajudando. Ai, que bom, Elisane. Tô muito feliz, muito feliz. Então, gente, não sei se vocês já escutaram, se vocês já ouviram sobre esse tipo de trauma. É quase um... Não seria isso, né? Porque não tem como existir um trauma empático, mas é a pessoa se colocar inteiramente no lugar da outra pessoa. Então ela começa a sentir tudo que aquela pessoa que passou pelo trauma tá sentindo, como ela tá pensando, os sintomas que ela tá... desenvolve até os sintomas iguais daquela pessoa. Muitas vezes a gente fica... Não sei se vocês se sentem assim, mas, por exemplo... Tem notícias assim que me deixam muito abalada. Parece que eu não consigo digerir, gente. Eu não consigo. Eu vejo aquilo e assim, ó, parece que não sai da minha cabeça. Fica assim, grudado. E eu não consigo... Parece que eu não consigo passar adiante daquilo. Uma das notícias foi aquela reportagem do menino do Rio Grande do Sul, do Miguel. Eu até botei aqui no jornal Psique, lembram? Que o menino, que a mãe deu remédio pro menino, trancava o menino. E assim, quando eu vi a reportagem, eles têm vídeo da polícia entrando no lugar, mostrando as coisas, mostrando os móveis, assim, uma parte da parede quebrada, que a mãe bateu com a cabeça do menino, coisas desse tipo. E, gente, eu fiquei assim, olha, pra eu fazer a postagem, sabe, eu tive que digerir muito aquilo, porque aquilo me incomodou, né? Porque a gente fica pensando, meu Deus, olha, a gente tenta se colocar no lugar da criança e pensar, meu Deus, o que a criança passou, né? O que ela sentiu, o que ela estava pensando, tá vendo? Empatia emocional e empatia cognitiva. Quais eram as emoções que estavam passando, que ela estava sentindo, desculpa, e qual o pensamento que estava passando na cabeça dela nesse momento das coisas estarem acontecendo. Então, é isso, gente. Só falei aí. Eu vou fazer uma postagem qualquer dia desse tipo de trauma, tá? Explicando bem melhor, até dizendo como que as pessoas podem estar... como isso pode afetar e como elas podem estar até trabalhando em relação a isso, né? Porque não deixa de ser um trauma. Por isso chama trauma vicário. Vicário é aquela coisa... substituta, seria esse o significado. Tu sente o que a pessoa tá sentindo ali. Tem os mesmos sintomas. Mas, gente, eu que dou palminhas pra vocês, gente. Agradeço, assim, de coração vocês estarem aqui. Eu fico muito feliz mesmo, gente, de ter vocês aqui, de receber a mensagem de vocês, de estar conversando aqui com vocês. Isso é muito bom, essa troca, a gente poder compartilhar, né? Que a gente não só ensina, mas a gente aprende. É isso mesmo, Elisane. Dia 26, última quinta-feira do mês, que é semana que vem. Que a gente vai falar sobre os conflitos das crianças, né? Como que a gente faz pra resolver. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Gratidão por vocês estarem aqui. Muito obrigado por tirarem esse tempinho e estarem aqui me assistindo, estarem participando, compartilhando tudo isso que a gente não só ensina, mas a gente aprende muito, né? Que é sempre uma troca. A gente não para nunca de aprender. Tem uma frase de um pintor, eu só não lembro agora o nome, que quando ele tinha 84 anos, ele falou: eu ainda continuo aprendendo todos os dias. E eu faço das palavras dele. Travou? Agora deu? Faço das palavras dele as minhas. Que a gente continua aprendendo todos os dias. Gente, uma boa noite. Muito obrigado de todo o meu coração.
Um beijo no coração de vocês. E a gente tá aqui pra ajudar, pra compartilhar tudo que a gente sabe, tudo que a gente pode ensinar e aprender juntos, né? E o que a gente pretende com tudo isso é que todas essas futuras gerações, que os nossos filhos, quando tiverem filhos, já tenham uma educação completamente diferente. Já não achem que bater resolve, né? Ou apanhei e não morri, né? Que não pense mais assim. E assim a gente vai construindo pessoas melhores e expandindo o mundo dessa forma. Então, gente, fiquem com Deus também. Um beijo bem grande. Ou quem for de qualquer outra religião, que fiquem com o seu Deus. Um beijo grande, tá? Muito obrigado. E a gente se vê na quinta-feira que vem. Beijo. Pode dormir, mãe. Tá, meu amor.